para a mini geração, onde os prazos serão um pouco diferentes. Então vamos lá, primeiro para a micro geração. Esse é o ritual, é o rito que nós temos para acessar a rede e conectar o nosso sistema fotovoltaico ao grid ARRE. Então, como que nós iniciamos o processo? Isso nós vamos ver à frente a partir de projetos. Mas vamos entender como que funciona esse ritual aqui. Primeiramente, inclusive essa fonte aqui é o próprio caderno temático da ANEEL, tá? Com algumas alterações que nós fizemos para que facilitasse a didática, né? Então nós temos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é a solicitação de acesso. Nós vamos solicitar, enviando para a concessionária, uma série de documentos que estão muito bem definidos no Prodiste, estão muito bem definidos pela resolução 687, o que não tinha antes na resolução 482, como eu disse anteriormente. Eu primeiro vou fazer essa solicitação de acesso para a concessionária, que nós vamos ver nas aulas seguintes como é feita essa solicitação de acesso, como nós vamos preencher o formulário e tudo mais. Mas o ritual, vamos entender o ritual primeiro, e é importante que o treinando entenda esse ritual para poder passar esse ritual para o seu cliente. O seu cliente tem que estar ciente de tudo isso que vai ocorrer, tá ok? Primeiro, nós fazemos a solicitação de acesso. Bom, tudo que tiver em vermelho é responsabilidade da concessionária, tá? O que tiver azul é nossa. Então, quando nós fazemos a solicitação de acesso, percebe que está em azul aqui, a concessionária ela precisa emitir um parecer de acesso. O parecer de acesso é uma autorização para que você possa instalar a usina fotovoltaica, a micro, mini usina fotovoltaica. Inclusive na CEMIG, eles utilizam um termo interessante, que é liberação de usina. É o termo que eles utilizam, né, no parecer de acesso, né? Então, em vez de eles colocarem simplesmente um parecer de acesso, o termo como parecer de acesso, eles colocam como liberação de usina. Que na prática é exatamente isso, ele está liberando a usina para que você possa instalar. Então, você faz a solicitação de acesso, manda o projeto para a concessionária e somente após a concessionária autorizar, emitir o parecer de acesso, é que você pode comprar e instalar essa usina fotovoltaica. Qual que é o prazo que eu tenho para a microgeração hoje, que alterou? Antes eram 30 dias e você tinha várias formas lá da concessionária driblar esses 30 dias. Hoje funciona da seguinte forma: eu tenho um prazo de 15 dias, tá ok? 15 dias a concessionária precisa emitir o parecer de acesso, se não houver necessidade de obras ou de reforço da rede elétrica local. Por exemplo, ter que mudar o transformador local. Digamos que eles percebam que tem que mudar, aí mudar o transformador. Aí o prazo altera um pouco, vai para 30 dias, tá ok? Nós teremos um prazo de 30 dias. Normalmente o prazo é de 15 dias. Por que 15 dias? Porque geralmente eu não tenho obras, eu não preciso de reforço em praticamente 95% dos sistemas fotovoltaicos que nós instalamos, tá? Mesmo sistemas maiores, sistemas aí de mini geração, o sistema já estava preparado para ele, né? A rede elétrica local já estava preparada para aquele consumo, para aquela demanda, né? Na verdade, a energia só está seguindo agora o caminho contrário, né? Então, em 95% dos casos, o prazo é 15 dias, porque não vai necessitar de obras nem reforço por parte da concessionária. Quem vai fazer essas obras, esse reforço, no caso da microgeração, é a concessionária. Então, após eu ter esse prazo, venceu esse prazo, a concessionária é obrigada a me emitir o parecer de acesso ou liberação da usina, como eu disse no caso da CEMIG, né? E aí nós podemos instalar o sistema fotovoltaico, né? No caso, comprar ou instalar o sistema fotovoltaico. É uma observação importante. Quando nós fazemos a solicitação de acesso, o Prodiste diz o seguinte, que a concessionária ela é obrigada a... Lembra que eu falei na última aula a questão do RG, do cliente, que nós mandamos o RG, esperamos um mês, depois eles falaram, agora falta o CPF. Até para acabar com esse tipo de problema, que não estava ocorrendo só conosco, estava ocorrendo com várias outras empresas do setor fotovoltaico, a ANEEL fez o seguinte, falou, olha, quando eu mando a solicitação de acesso para a concessionária deve, e o termo é esse, imediatamente responder
dizendo o seguinte, olha, falta um documento ou 2 documentos, e dizer quais são os documentos. E o que é mais importante, somente uma vez. Ou seja, a concessionária não pode falar, olha, falta o RG, depois de alguns dias falar falta o CPF, depois de alguns dias falar falta o memorial descritivo, depois de alguns dias falar falta RT do engenheiro ou do eletrotécnico responsável. Eles não podem fazer isso. É imediato e somente uma vez. Tá? Isso facilitou demais para que as concessionárias não ficassem tornando o processo infinito. Né? Ficava num looping eterno e você não conseguia concretizar a solicitação de acesso. Né? Então, hoje acabou. Com a resolução 687, a concessionária é obrigada a responder de imediato. De imediato, nós entendemos assim, imediato é imediato, mas na prática nós sabemos que isso é impossível, porque o projeto tem que ser analisado, não é tão simples assim, né? E cada vez nós temos mais e mais projetos sendo enviados para as concessionárias. Então nós entendemos hoje um prazo de 48 horas como um prazo interessante. Acima disso, nós já questionamos a concessionária para nos dar uma posição, se falta alguma coisa ou se eles querem um documento a mais, esse tipo de coisa. Mas em torno de 24 horas, as concessionárias, em média, nos enviam se há alguma documentação ou não faltando, ou simplesmente eles falam, olha, está tudo ok, recebemos as documentações, estará a partir de agora em análise. Por quê? Para que eles possam emitir o parecer de acesso. E por que vai estar em análise? Por que eles têm esses 15 dias? Exatamente para a engenharia das concessionárias poderem avaliar se vai precisar de alguma obra, algum reforço, se aquele sistema pode ser instalado lá sem necessitar de alguma alteração. E aí nós vamos aguardar aqueles prazos lá que eu falei para vocês. 15 dias se não precisar de reforço, nem de obra nenhuma, e 30 dias se houver necessidade de obra e reforço, tá ok? Bom, nós recebemos o parecer de acesso, agora nós vamos instalar o nosso sistema fotovoltaico. Muito bem, após nós recebermos esse parecer de acesso, nós temos um prazo de 120 dias, ou seja, 4 meses, para solicitar a vistoria da concessionária. Ou seja, o sistema foi liberado, eu instalo, a partir desse momento que chegou o parecer de acesso, eu tenho 120 dias para instalar o meu sistema fotovoltaico, ou seja, eu tenho 4 meses a partir do parecer de acesso para instalar o meu sistema fotovoltaico e solicitar a vistoria para a concessionária. No mesmo e-mail que você trata da concessionária, cada concessionária tem o seu e-mail, um e-mail direcionado para micro e mini geração. Você vai enviar nesse mesmo e-mail a solicitação de vistoria para que a concessionária faça a vistoria e verifique se o sistema está de acordo com o projeto, né? Tanto no que se refere à quantidade de painéis, o inversor, o tipo de inversor, o disjuntor, a capacidade de disjuntor, enfim, quem for fazer o vistoriador da concessionária irá verificar se o projeto está de acordo com o sistema que foi instalado. Muito bem. Em azul, recordem, é a responsabilidade nossa, em vermelho da concessionária. Quando nós solicitamos a vistoria, então nós fizemos a solicitação de acesso, a concessionária já emitiu, ok, pode instalar o sistema, nós instalamos o sistema, solicitamos a vistoria. A partir de agora, a concessionária terá um prazo de 7 dias para realizar essa vistoria, tá ok? Então a concessionária tem um prazo de 7 dias úteis para realizar essa vistoria do nosso sistema fotovoltaico. Digamos que haja alguma pendência, por exemplo, eles falam, olha, tem que alterar o disjuntor, ou o disjuntor que nós vimos lá, você colocou no projeto um disjuntor de 32 amperes, na verdade você colocou um disjuntor de 20 amperes, né? Então, se você tiver fazer qualquer tipo de alteração, eles têm um prazo de 5 dias para entregar esse relatório com pendências. Quase sempre você não passa por esse processo de receber esse relatório com as pendências e regularizar aspectos técnicos, né? Mas digamos que você tenha que fazer esse tipo de coisa, houve um engano e você colocou um disjuntor a menos, um disjuntor menor, por exemplo, do que estava em projeto, ou eles na hora da vistoria perceberam que algo não estava da forma como eles queriam, aí você regulariza os aspectos técnicos e solicita para que a concessionária aprove o ponto. Aí ele tem que aprovar, a concessionária precisa aprovar o ponto, trocar
o medidor do medidor unidirecional para o medidor bidirecional, que é o medidor que nós vamos utilizar, e iniciar o sistema de compensação. Tá? Na verdade, quase sempre nós utilizamos o bidirecional, mas é prerrogativa do acessante, aquele que acessa, ou seja, é prerrogativa do cliente. Se você pode pedir, ao invés de um medidor bidirecional, 2 medidores unidirecional. Um que vai medir a energia que entra e outro que vai medir a energia que sai. Eu acho que não vale a pena. É melhor você colocar um medidor bidirecional mesmo. Inclusive, eles passam pelo metro, são bastante confiáveis. E a concessionária tem 7 dias para instalar o medidor e iniciar o sistema de compensação de energia. Né? Na verdade, quando eles emitem o parecer de acesso, eles já emitem também um contrato, que nós vamos ver um pouco à frente, que é um contrato entre o cliente e a concessionária. Então, esse contrato aqui, eles emitem, praticamente todas as concessionárias emitem juntamente com o parecer de acesso, que depois eu mostro para vocês como funciona esse contrato. E esse contrato, ele é um contrato em que o cliente e a concessionária celebram, dizendo o seguinte, a partir de agora o cliente estará acessando a rede, vai estar emprestando energia para o grid e recebendo essa energia posteriormente, havendo necessidade. Né? Mas o que nós estamos percebendo na prática é o seguinte, as concessionárias, principalmente próximas aos grandes centros, até para ganhar tempo e dinheiro, o que eles estão fazendo? Eles vão fazer a vistoria. Eles teriam que fazer a vistoria, fazer um relatório e depois vou retornar para depois conectar o sistema de medição bidirecional, trocar o medidor. Né? O que eles estão fazendo na prática hoje que nós percebemos? Muito comum. Eles vêm fazer a vistoria e já trazem com eles o medidor bidirecional. Por quê? Se estiver tudo ok, de acordo com o projeto, na mesma visita em que eles fazem a vistoria, eles já trocam o medidor bidirecional e o sistema fotovoltaico já está funcionando. Nós ganhamos bastante tempo assim, tá? O tempo médio hoje é em torno de 34 dias, aproximadamente, 35 dias, né? Dessa forma aqui nós ganhamos aí uma semana praticamente, né? Então, às vezes até um pouco mais. Então, as concessionárias hoje, na prática, estão fazendo isso. Eles estão fazendo a vistoria e se estiver tudo ok, eles já efetuam a substituição do medidor bidirecional. Né? Essa é a forma comum que nós estamos vendo hoje, até porque fica mais fácil para eles e melhor para nós ainda, porque nós ganhamos em tempo. Né? A partir daí o sistema já está funcionando. Eu só posso ligar o meu sistema, ligar o meu disjuntor e conectar o sistema fotovoltaico à rede no momento em que o medidor bidirecional é modificado. No momento que tira o unidirecional e coloca o medidor bidirecional, que é a concessionária que faz isso, mas não são eles que vão ligar o sistema fotovoltaico. Eles simplesmente colocam o medidor e falam, está pronto. Aí você é o responsável por ligar o sistema fotovoltaico. A partir deste instante, você vai estar injetando energia no grid e participando já do sistema de compensação. Isso tudo que nós falamos é para microgeração. Para mini geração é muito parecido, só que os prazos são um pouco diferentes. Vamos lá. Primeiro micro, agora vamos para mini. Eu percebo que os prazos vão alterar. Ok? Micro, mini. Micro, mini geração. O processo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Para micro e para mini geração. A diferença é o seguinte, os prazos, outro detalhe importante, volto a repetir que nesse caso da mini geração, tá, okay, acima de 75 kW pico, que nós falamos na última aula, até 5 megawatts, todas as mudanças, reforço da rede elétrica local, se houver necessidade de troca de transformador, quem vai pagar isso é o cliente, no caso da mini geração, não é a concessionária. A concessionária paga na microgeração. Na mini geração, quem vai pagar é o cliente. Todo o reforço, toda alteração que houver necessidade no sistema. Volto a repetir, mesmo sendo o cliente que paga, no caso da mini geração, dificilmente haverá necessidade de fazer alteração. Porque então já teria necessidade de fazer alteração antes. Porque se o transformador dá conta de ele injetar essa energia, dele diminuir, dele abaixar a tensão de uma quantidade de energia para que essa determinada casa ou indústria, ou no caso aí ser uma indústria, possa utilizar essa energia,
Da mesma forma, se a energia tem o caminho contrário, ele também suportará, pelo menos em tese. Então, dificilmente há necessidade de uma adequação da rede local nesse caso. Mas deixe claro para o seu cliente que no caso da mini geração, se houver necessidade, quem tem que pagar é o cliente, não é a concessionária. Inclusive até o medidor bidirecional, tá? No caso aqui nós vamos estar tratando no medidor 4 quadrantes, que é uma outra história que nós vamos ver na parte de demanda contratada, quando nós tratarmos de como nós vamos calcular o consumo, como que nós vamos calcular a quantidade de painéis necessários para um sistema fotovoltaico conectado à rede quando nós temos uma demanda contratada, né? É uma outra aula que nós vamos ver um pouco à frente. Mas vamos lá, qual que é a diferença da micro para mini? Primeiro prazo, ó, na mini geração, na micro eram 15 dias, agora são 30. Então na mini geração, o prazo que a concessionária tem para emitir o parecer de acesso é de 30 dias, não mais 15 como era na micro. E se houver algum tipo de obra ou reforço do sistema elétrico local, o prazo é de 60 dias, tá ok? Todos os outros prazos, percebam que da micro para mini, continua o mesmo, tá? Eu tenho aqui, inclusive isso aqui foi retirado, volto a repetir, a fonte é o caderno temático da ANEEL, e nesse caso nós fizemos algumas modificações por questões puramente didáticas, tá certo? Mas basicamente, o processo é o mesmo. Eu faço a solicitação de acesso, a concessionária tem o prazo de 30 dias para emitir o parecer de acesso, se não precisar de obra nem reforço. Aí eu instalo o meu sistema fotovoltaico, solicito a vistoria, tem o mesmo prazo de 120 dias para instalar, solicito a vistoria, a concessionária realiza a vistoria num prazo de 7 dias, eles têm esse prazo, 7 dias úteis. Após esse prazo aqui, nós caímos na mesma questão. Se não houver nenhum tipo de mudança, geralmente as concessionárias hoje nem cumprem essa parte do ritual, não. Eles direto, na vistoria, quando eles fazem a vistoria, eles já trocam para o medidor bidirecional. Ou seja, nós já podemos conectar o sistema à rede. No momento que você troca o medidor bidirecional, eu já posso conectar esse sistema à rede de forma legal, oficial e já no sistema de compensação. Ou seja, dá para nós termos uma ideia aqui, tanto na mini como na microgeração, do tempo médio que nós podemos passar para os nossos clientes. No caso da microgeração, geralmente dá um prazo para o cliente em torno de 60 dias, de 45 a 60 dias para não ter problemas, né? Porque pode ter algum atraso, alguma coisa, e aí você acaba frustrando o seu cliente, né? Então a gente joga um prazo um pouco maior, em torno de 60 dias, para não ter problema. Mas no caso da mini geração, como que eu posso pensar no prazo? Olha, é muito simples. Vamos pegar os prazos que a norma nos dá e que a concessionária é obrigada a cumprir. Aliás, se a concessionária não cumprir esses prazos, e nós já vimos isso acontecer, ou inventar documentos que não existem, a ANEEL é muito clara que a concessionária não pode inventar documentos que não estão no formulário, né, que nós vamos ver um pouco à frente. Se isso ocorrer, e nós já vimos ocorrer, tá, algumas concessionárias começam a inventar algumas histórias aí, e o que você vai fazer? Você entra em contato com a ouvidoria da concessionária. Isso geralmente é o suficiente. É o bastante para que aquele que é responsável pelo projeto entenda que ele está errado, que você sabe como funciona e que você sabe dos seus direitos. Tá? É uma questão de direito. Todo brasileiro tem direito a acesso, de acordo com as normas da ANEEL. É por isso que você entra em contato com num primeiro momento, nós não recomendamos a falar com a ANEEL. Num primeiro momento, é assim que nós agimos. Nós falamos com a ouvidoria. Por quê? Porque o nosso interesse não é arrumar briga com a concessionária. Nós sempre pensamos dessa forma. Nós temos que ter a concessionária como um parceiro de negócios, e não alguém para nos dificultar ou alguém que nós tenhamos como inimigos, né? Apesar de todos os problemas que nós tivemos com concessionárias, nós continuamos acreditando nessa hipótese e particularmente acreditamos que será o futuro, né? Mas, primeiramente, voltando aqui, você vai falar com a ouvidoria, se o pessoal não cumprir esses prazos aqui, por exemplo, ele tem um prazo de 30 dias para te dar o parecer de acesso. 40 dias depois eles não dão nem resposta para você. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a ouvidoria. Inclusive, uma das mudanças a partir da resolução 687, não tem como nós falarmos todas as mudanças, né? Por uma questão para que a videoaula não se torne muito extensa, né? Mas as concessionárias, a partir de 1º de janeiro de 2017, do ano corrente,
As concessionárias foram obrigadas, a partir de 1º de janeiro, que todo o sistema seja online, ou seja, você online consegue disponibilizar para você e para o seu cliente em qual a situação, qual o status do seu projeto em relação à concessionária. Então, a concessionária é obrigada a fazer dessa forma. Então, antes, você trabalhava com e-mail e, em alguns casos, por incrível que pareça, parece que nós estamos na década de 80 ainda, tinha alguns casos que nós éramos obrigados a entregar o projeto por correio, inacreditavelmente, por caixa postal. Então, graças a Deus, a ANEEL acabou com isso, né? Não há anexo algum e você falar em caixa postal, em correio, para mandar um projeto ou protocolar pessoalmente, se você tem hoje a internet, você tem todas as facilidades digitais, né? Então, hoje, as concessionárias são obrigadas, isso a partir do dia 1º de janeiro de 2017, a disponibilizar online todo esse sistema. Então, você, o seu cliente, tem acesso a esse tipo de coisa, né? E você verifica por intermédio de um login e senha, você tem uma identificação e senha, né? Você consegue, o seu cliente, ficar ao par do que está acontecendo e você também, tornando a operação um pouco mais transparente. Aliás, um pouco mais não, bastante mais transparente, né? Então, se você não conseguir um retorno da ouvidoria, o que, volto a repetir, geralmente é suficiente. Quando nós entramos em contato com a ouvidoria já conversa com o pessoal de projeto e a coisa geralmente soluciona aí, tá? Mas se não conseguir, aí você faz uma reclamação na ANEEL, tá ok? Você tem o telefone 0800 ou você pode fazer pelo site. A ANEEL lhe dá um prazo de 5 dias para entrar em contato com a concessionária e lhe dar um posicionamento. Aí a coisa funciona mesmo. Então, se você tiver problema com a concessionária e a concessionária estiver fazendo algo que não está dentro do que diz a norma, você entra em contato primeiro com a ouvidoria da própria concessionária e, se não houver uma solução a contento, você entra em contato com a ANEEL, que aí você pode ter certeza que a situação já muda um pouquinho de figura. Muito bem. E todo esse processo ele se inicia com uma solicitação de acesso, que é uma espécie de formulário. Ele é um formulário de solicitação de acesso, que ele já vai me dar como fazer essa solicitação de acesso no próprio formulário e quais são os documentos que eu preciso anexar. Então, na próxima videoaula, nós vamos, para que essa videoaula não fique muito extensa, nós vamos começar a tratar da solicitação de acesso em si. Como que nós vamos iniciar esse processo? Como que é o documento? Como ele funciona? Como que nós vamos preencher? Quais são os documentos que eu tenho que anexar a ele? Como, por exemplo, a RT, uma planta de localização, esse tipo de coisa. Então nós veremos isso na próxima videoaula. Até lá!